Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Ontem teve a primeira aula do curso bíblico, foi maravilhoso, estava cheio aqui, tinha umas 40 pessoas aqui, gente, achei sensacional. Agora é online, hein? O pessoal vai, depois se reúne novamente. Peçam e vocês receberão. Estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, tá bom? Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Quem crê nisso? Aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco. Feche os olhos, por favor, e ore mesmo, fale mesmo com Deus. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus. Senhor, como explicar para alguém que não crê, que nos reunimos aqui em torno da Tua Palavra? Como explicar para alguém, Senhor, que não entende que a Tua Palavra é alimento para nós? Como explicar, Senhor, que nós viemos aqui com sede, com fome, viemos como que correndo à casa do Pai, porque o Pai vai falar. Fala conosco, nos dá a palavra, nos alimenta, edifica a nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor. Torna fácil a Tua palavra. Quebranta o nosso coração. Não permita que a palavra caia em solo errado. Torna o nosso solo agora do coração e da mente um solo ensinável, preparado. Faz isso conosco. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, eu ouvi uma pessoa contando, e não é só uma não, já ouvi várias pessoas falando sobre isso, que na casa dela, quando chegava uma visita, talvez alguém vai se identificar com isso, né? Chegava uma visita, a mãe falava assim, ó, eu não quero ninguém de vocês na sala, e mandava os meninos tudo correr, tudo para o fundo, eu não quero ninguém aqui. E aí, para não ter bagunça na casa, né? E ainda tinha uma outra orientação, falou, ó, e vocês não peçam nada. E se a visita oferecer alguma coisa para vocês, vocês digam que não querem. Gente, imagina. Alguém passou por isso? E era simples, porque a mãe na hora só olhava, porque sabia que depois, gente, a havaiana encontrava, não escapava. Se fizesse uma arte ali, ou a pessoa perguntava, você quer um doce? Você, é claro que eu quero. Ah, gente, ia apanhar, não tinha dúvida. A mãe achava uma vergonha aquilo, né? Pedir. E aí, tenta imaginar uma pessoa que cresceu assim, que trauma que é isso. Aí a pessoa cresce com isso, não pede nem licença depois. Medo de pedir qualquer coisa. Então a pessoa vai vivendo e fala, eu cresci assim, em casa a gente não podia pedir, era o que era, a mãe colocava o prato, é o que tinha, a gente não pedia, não podia pedir, né? Então imagina uma pessoa que cresceu assim. Gente, no Velho Testamento, e aí eu estou falando dos 39 livros, Gênesis, Malaquias, né? Errei? Zacarias, Malaquias. Raramente você vai encontrar alguém pedindo algo a Deus. Pastor, a não ser uma coisa: mate os nossos inimigos. Tirando isso, raro você vai encontrar pedindo, mata os inimigos e misericórdia. Você vai ver isso no caso, por exemplo, de Sara.
Sara. Ela fala para Abraão, ela fala assim, olha, já que Deus não nos deu filho, deita com a minha empregada. Olha, como assim? Ela tinha que falar, bem, vamos pedir para Deus. Mas tem um bloqueio aí. Já que Deus não deu, deita com a minha empregada. No caso de Agar, preguei agora esses dias sobre isso aqui, ela põe o menino para morrer. Ela põe o menino debaixo de uma árvore, se afasta dele 100 metros, para não ver o choro do menino, e deixa o menino morrer. Mas ela não pede pela vida dele. Deus ouviu o choro do menino, mas não ouviu dela. Não viu ela pedindo, Senhor, salva-nos. Não tem esse pedido. A sunamita, a mulher de Sunem, ela fala isso para o profeta, ela fala para ele, acaso pedi eu um filho? Olha, ela fala isso. Por acaso eu pedi, que o menino morreu. Deus deu o menino morreu e agora ela joga isso, lança na cara. Eu pedi. Raramente você vai encontrar isso, a não ser assim, mata meus inimigos, tem misericórdia e tal, né? A palavra de hoje eu queria estudar isso com você. Peça para Deus, fale para Deus. Pergunta a pessoa do lado assim, você já pediu para Deus? Pergunta aí. Se você puder anotar isso que eu vou falar agora, é importante isso aqui. Se puder assim, ou talvez, sei lá, dar uma atenção a isso aqui, porque olha só, nós precisamos sair de um estado para um outro estado emocional, espiritual. Nós precisamos crescer, precisamos, né? Quando somos crianças, preste atenção nisso, quando somos crianças, nós não sabemos pedir. E aí fazemos manha. Quem tem filho pequeno? Fazemos birra. É o nosso jeito de dizer que queremos. Choramos. Fala, o que é, menino? E chora. Não? E algumas crianças que já até conseguem pedir, se você lembrar de alguma coisa, olha, preste atenção nisso. Algumas crianças que até já estão um pouquinho mais crescidinhas conseguem pedir, pelo fato de não pedir essa manha, essa coisa feia, ela aponta para o que ela quer, mas não fala. E você fala menino. E ela, mas não pede. Agora imagine, nós não corrigimos isso, nós não ensinamos isso. E ela vai crescendo desse jeito, apontando. Como se o mundo tivesse que atender ela, porque ela quer. Aí ela chora, ela faz birra, vai manha. Aí ela sai de sua casa, vai trabalhar numa empresa, faz uma birra dessa e é mandada embora. Porque não foi ensinada dentro de casa. Deus sabe, preste atenção nisso, quando você é criança. Deus sabe. E sabe também quando você não pode mais ser criança. Quem ouviu, diga amém. Deus sabe quando você é criança. E sabe também que você não pode mais ser criança. Fazer manha, birra. Vou falar algo agora aqui, você precisa entender o que eu vou falar, tá bom? Porque chorar só é bonito quando tem quebrantamento do coração. Quem ouviu isso? Seria bom você anotar isso. Que tem gente que não chora porque o coração está quebrantado diante de Deus. Chora porque é um sofrimento, é uma lamúria. E, gente, você já ouviu alguém que vai falar com você, ou uma criança, e ela chora, para de chorar, menino. E fala, não chora. Fala. Choro agradável a Deus é quebrantamento do coração.
Diga amém. É importante você saber isso, gente. Tem gente que toda hora que ela vai orar, ela chora. Gente, para. É um quebrantamento de um coração contrito, que está diante da majestade, da glória, da presença de Deus, e o coração se quebranta a ponto de que você tem aquele momento, e aí isso provoca adoração, rendição. Alguém ouviu isso? Isso é importante demais, gente. Isso é um estudo. Porque talvez você está pensando que está pedindo e não está. Você está tendo um comportamento desagradável. Com manha, apontando para Deus, como não fala. O que você quer? Com birra. Se você estiver chorando, eu fui uma vez orar com uma pessoa, eu fui chamado para orar por uma pessoa, eu já contei isso aqui para vocês, uma cicatriz que não fechava, uma cirurgia, e havia sangramento, vazamento, e só que a mulher é uma mulher de oração, a mulher ora muito mais que eu, muito mais que eu conheço a mulher. Quando eu fui na casa da pessoa e vi sangue, e estar com ela no quarto dela, eu falei, quem sou eu? A mulher ora muito. Sentei na beira da cama com ela ali, uma senhora, demos as mãos e começamos a chorar em rendição, em adoração, 40 minutos, sem pedir nada. Nós não pedimos nada, só uma adoração, um choro na presença do Senhor de um coração, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não. Você está entendendo a diferença? Consegue entender? Naquela noite ela foi curada, no dia seguinte ela já estava costurando com a maquininha dela de pé, e no outro culto, no outro dia que já era domingo, ela estava dando testemunho na igreja dela, curada, sem nenhum sangramento, sem nenhum vazamento, e não pedimos nada. É diferente. Então é importante você entender isso. Então eu queria ministrar hoje o seu coração. Peça para Deus. Fale para Deus. Vamos lá. Por que as pessoas não conseguem pedir? Por que isso? E talvez você pense que está pedindo, né? Hoje eu brinquei com a minha filha, a Larissa, nós estávamos conversando, e ela estava até me contando que ela tinha falado com Deus, tudo, achei legal demais isso. E aí eu quis dar um exemplo para ela, porque ela estava falando comigo, só que ela foi falando e andando. E eu fiquei parado. Aí eu perguntei para ela assim, você acha que você falou comigo? Ela já estava lá na frente, falando. Eu perguntei, filha, você acha que você falou comigo? Você não parou para me dar atenção. Você não ficou aqui diante de mim onde eu estava. Você saiu falando. Tem gente que acha que falou com Deus, que pediu para Deus e saiu, mas você parou para estar com Ele? Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta aqui, tomara que seu coração seja tomado. Você tem um lugar onde você fala com Deus? Você já consagrou um lugar? Você já separou um lugar? Você tem um tempo que você fala com Deus? Você tem horário marcado? Você tem uma reunião marcada? Você tem um momento que Deus já está te esperando lá, esperando. E olha, eu digo para você, que Ele espera você com grande expectativa, porque você é filho, filha. Espera, acredita um negócio desse? Deus todo Criador quer falar comigo, quer ter tempo comigo. E eu saio falando, mas não é isso que Ele quer. Ele quer que eu pare na presença dEle. Ele quer que eu busque a sua face. Você pode dizer amém? Entendeu o que é mais que falar?
Então, por que a gente não consegue pedir? Vamos lá, anota aí, vamos estudar um pouquinho, gente, é importante. Essa falta de maturidade. Nós precisamos crescer, nós precisamos crescer. Nós precisamos, gente. A falta de maturidade faz a pessoa ter um comportamento que impede ela de pedir. Ela tem um comportamento que não é pedido, ela não está falando, ela está tendo um comportamento desagradável. Para! E eu queria falar um pouquinho sobre isso, talvez eu gaste um tempinho nessa parte aqui. 1 Coríntios 13, 11, está aqui no telão, gente, olha. Quando eu era criança, eu falava como? Então, mas eu não sou mais, não posso falar mais assim, não posso. Esse comportamento é errado, não bate, não está alinhado. Porque eu não sou mais criança. Eu pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. Esses comportamentos enganam você. Enganam, porque você pensa que falou. Não, mas eu falei com Deus. Falou mesmo. Você parou para falar ou você saiu falando e saiu e foi? Você falou mesmo com Ele? Você esteve com Ele? Teve um pastor, tem até o livro dele, ele fala sobre isso. Que ele orava pelas pessoas, né? Então ele colocava a mão nas pessoas tal, e orava, e às vezes não acontecia nada, e ele foi falar com Deus, falou: Senhor, mas eu orei no teu nome. Aí ele falou assim: então, mas na hora que você orou, que eu ia fazer, você saiu, eu ia falar, eu ia responder, eu ia te dar uma palavra, você entende? Você tem que parar. Para ter um tempo. Olha aqui, ó. Ele quer falar com você também. É mais ou menos assim, por favor, uma comparação bem... vou usar a expressão chula, mas não é. Só conclui se você ouvir toda a mensagem. Já ouviu esse negócio? Deve ser esses telemarketing, né? Você tem que ouvir tudo para concluir. É mais ou menos assim. Só conclui sua fala com Ele, seu pedido, a hora que Ele permitir que você saia da presença dEle. Senão, não concluiu. Fique mais um pouco lá. Alguém ouviu isso? Fique mais lá. Gaste mais um tempo. Esse comportamento vai enganando a gente, porque na realidade a gente não está pedindo, a gente está sendo desagradável. Porque olha aqui, ó, reclamar não é pedir. Aliás, algo que aborrece Deus é a reclamação, é a murmuração, falar entre os dentes. E às vezes você não está pedindo, você está reclamando. Porque até para pedir tem que ter ação de graça. Porque a nossa fé, meu irmão, é algo do qual você coloca as coisas diante de Deus e já o adora, porque Ele é fiel. Mas o que tem é uma reclamação sua. Senhor, Senhor, você está reclamando. Graças te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve. Você está percebendo, irmãos, como é que a gente... Você pensa que você pediu, mas você não pediu. O que você fez, na realidade, você foi desagradável. Que você reclamam. Fala, parece que você está falando sozinho, como se alguém perguntasse: com quem você está falando? Não, eu estou orando. Não pode, você não pode estar orando. Você está falando com o Senhor, com o Rei dos Reis. Esse é um comportamento. Você entra desse jeito na presença dEle. É assim mesmo. Como que nós devemos entrar na sua presença? Com ações de graças, com louvor, com salmos, com hinos. O que você está fazendo é uma reclamação, você está entrando com queixa. Mateus 6, 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. A falta de maturidade impede você de fazer conforme o protocolo. Tem um protocolo. Você orou mesmo? Você falou com o Senhor mesmo? Ou você falou: o cara lá de cima? Que cara lá de cima? Ele é Rei dos Reis.
Ele é o Senhor, e só o Senhor é Deus. Você cumpriu um protocolo, ou você foi desagradável, com reclamação. Não, eu pus Deus na parede. Não, você pôs outra coisa. Deus, você não fez isso. Não, eu apontei o dedo para Deus. Ah, você não fez isso para Deus, você fez para outra pessoa. Porque diante dele você deveria curvar a sua cabeça. Você deveria estar rendido diante dele. Porque ele é. Então é um comportamento desagradável, isso é imaturo, isso é imaturidade. Talvez você está tendo um entendimento errado da graça. Você acha que a graça te... Não, que isso? Que isso? Ele é meu mano. Não, ele é pai. E eu estou aqui te ensinando algo sério, porque talvez você possa estar se enganando. Não, mas eu pediu mesmo. Você pediu mesmo, você falou mesmo com ele. Porque ele diz assim, de forma nenhuma ele rejeitará aqueles que chegam a ele. Você fez mesmo isso? Você pode pensar que fez um pedido e na realidade não consta pedido nenhum lá. Não tem nenhum pedido lá. Porque você fez errado e talvez você pense que ficar repetindo. Você já fez errado, você já falou errado a primeira, você ainda está repetindo do mesmo jeito. Erle Lenz, autor do livro O que Deus fez por mim pode fazer por você, um livro extraordinário. Ele teve glaucoma e ele perdeu a vista e ele só não deixou que o médico tirasse. A mulher dele falou, tira, põe aí o acrílico, tira aí, está fedendo já. E ele não deixou, ele falou que Deus ia curar, e ele pedia que Deus ia curar, que Deus ia curar. Um dia a mulher dele parou de noite, e falou, bem, você acredita mesmo que Deus vai te dar olhos novos? Ele falou, eu acredito. Ela falou, então para de pedir, e agradeça. Na hora ele caiu de joelho na hora, começou a chorar e agradecer o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para... Dormiu, acordou enxergando, 2 olhos novos, está escrito no livro. Talvez você está usando repetições e não tem um comportamento, está sendo desagradável. Vamos lá, segunda coisa, falta de relacionamento. A grande dificuldade das pessoas é ter relacionamento com Deus. Por isso que nós sempre estamos insistindo, você tem que ter intimidade, você tem que ter comunhão. Eu não sei se você já passou por isso. Alguém já falou assim para você? O Fábio. Meu irmão, pede para o Fábio. Aí você vai falar assim, pastor, eu nunca falei com ele. Rapaz, vai lá, cara. O cara é gente boa. Vai lá, pastor, fala você para mim. Que eu não conheço ele. Eu vou chegar lá, vou falar o que para ele? Gente, é a mesma coisa com Deus. Sabe por que as pessoas não pedem? Porque ela não tem relacionamento com Deus. Se eu falar agora, vamos orar. Teve uma pessoa que esteve comigo esses dias na minha sala e está buscando Deus, está assim, coração buscando Deus. E aí tivemos um tempo gostoso, conversamos, e aí eu falei assim, meu irmão, ora por mim. Nossa, gelou, né? Gelou. Mas orou. E às vezes essa falta de relacionamento, se eu falar aqui, por favor, fica de pé agora, faz uma oração em voz alta. Não, a boca seca. Você não tem relacionamento com Deus, a ponto de você ficar... Sabe como é que era igreja, gente? Fala pra você, só os antigos, não tem antigo aqui, acho que só o Roberto lá, eu e o Roberto. Os antigos. Sabe como é que era culto na igreja? Era assim, ó. O pastor subia. Nós vamos pedir agora ao irmão que se coloque de pé e nos eleve em oração. Você mudava a cor, a boca, mas não interessa. Começava o irmão lá. Amantíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu orava. Se fizer um negócio hoje na igreja, assim, a pessoa morre, cai para trás. Porque não tem relacionamento.
Gente, olha, quer ver um culto fluir agora? Fica de pé, levanta a voz, começa a orar e ore por nós. E aí você vai ver quem tem relacionamento íntimo, profundo, diário, contínuo, vai falar que é uma beleza, livre, leve e solto, porque já é prática dela. Aí você vai pedir para uma pessoa que não fala com Deus, mas pastor, como assim? Que isso? Por isso que você não pede, porque você não tem esse relacionamento. Aí gagueja. Êxodo 20, 18 a 20. Palavra de hoje, fale com Deus, peça para Deus. Êxodo capítulo 20, 18 a 20, o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Olhe para cá só um minuto só. Se prepare para estar na presença de Deus, porque não é qualquer coisa. Quem pode dizer amém? Então eles tremeram de medo, ficaram de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos por aquilo que eles viram, né? Então Moisés respondeu: gente, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. É só isso. Mas Ele quer falar com você. Fala para a pessoa lá assim, e Ele quer que você fale com Ele. Eles tinham um relacionamento com Moisés, não com Deus. E é muito interessante, gente. As pessoas às vezes chegam em mim com tanta coisa assim, sabe? Pastor não é título. Pastor é função. Pastor é um dom no meio da igreja. Eu sou um dos dons na igreja, né? Aí eu falo para a pessoa: meu nome é Vanderlei. Se puder falar Vanderlei, eu agradeço muito. Nossa, é uma dificuldade dela. Mas Deus é Deus. Ele é Senhor. Você conhece Ele? Você tem relacionamento com Ele? Olhe para mim. Você tem temor diante dEle? Porque o temor a Deus é princípio de sabedoria. Cuidado. Essa falta de relacionamento com Ele te engana. Você acha que falou com Ele, mas não falou. Eu espero que você nunca ouça isso. Eu espero, porque é desagradável. Imagina você falar com uma pessoa e ela virar para você, e nós estamos falando de gente adulta, não é criança não. E ela falar assim: com quem que você pensa que você está falando? Não é desagradável isso? Imagina se ouvir um negócio desse assim, você falar, e a pessoa fala assim: com quem que você pensa que você está falando? Cuidado, gente, essa falta de relacionamento com Deus. Talvez você achou que falou, mas você falou com quem? Com quem você falou? Final do Velho Testamento, Deus fala assim com o povo: se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o temor para comigo? Olha, gente, a falta de relacionamento. Quer ver? Quem aqui sempre pediu bênção para o pai? E como é que falava com o pai? Aí, velho. Ah, gente, não falava. Por isso que tem todos os dentes. Olha para você ver. Ah, não falava. Lucas 11:1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Nos ensine a ter esse relacionamento. Porque é bonito demais ver o Senhor orar. O Senhor
O Senhor se retira. É bonito demais. Nos ensina a ter esse relacionamento. Né? Ok? Vamos lá? 3, vamos lá. Falta de adoração. Olha só, aí você vai falar, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. Como falar com alguém que você não sabe onde ele está? Você falou com fulano, pastor, eu não sei onde ele está. Faz tempo que eu não vejo. Quando Jesus veio, o povo estava, ele fala assim, são como ovelhas perdidas. Perdidas, a casa de Israel está perdida. E aí ele encontra uma mulher no poço. E ali revela exatamente isso. Ele está ali, ele está falando, você sabe quem está aqui? E ela não sabe. E aí ela explica por quê, e ela fala assim, é porque vocês dizem que deve adorar Jerusalém, o outro diz que tem que adorar lá. Por quê? Porque aonde você adora é onde Deus está. E aí a minha pergunta é, você tem adorado? Sua casa é casa de adoração? Você deveria anotar isso. Sabe por que sua casa está vazia da glória, da presença, do perfume? Porque falta adoração dentro da sua casa. Você deveria ter esse incenso dentro da sua casa. Adoração. Esposas que estão me ouvindo, se você tem achado seu marido estressado, pastor, meu marido está se matando, meu marido, coloque adoração dentro da sua casa. A glória de Deus vai estar lá. Pastor, meus filhos estão no estado, meu filho, põe adoração dentro da sua casa. Quem concorda, diga amém. Adoração, gente, é importante demais, demais. Aí você está entendendo? Não podemos começar um culto como esse, que Deus vai falar, que Deus vai operar, sem adoração. Porque talvez, com adoração, alguns nem sabem que Deus está aqui. Alguns ainda estão assim, ele vem? Não vem não, ele já estava aqui. Se você tivesse adorado, você teria percebido a presença dele. Mas porque você fechou o coração. João 4:20 diz assim, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar. Por isso que eu não sei com quem eu estou falando. Não sei quem o senhor é. Eu tenho que subir lá para adorar, Aí ele fala assim, virá um dia em que vocês vão adorar o Pai em espírito, hein? Porque são esses adoradores que o Pai está procurando. Né? Salmo 22, 3 e 5 diz, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Por quê? Porque houve uma adoração. 4, vamos lá gente, anota aí, vamos lá, 4, usar a sua fé. Por que a pessoa não ora, não pede, não fala com Deus? Porque não usa a fé. Hebreus 11:6 diz, sem fé, você entende? Talvez você fale assim, não, mas eu pedi. Mas você pediu porque Tiago diz, se você não pedir com fé, você tem que pedir com fé, porque quem pede com fé recebe. Você usou fé ou você só falou? Ou pior, você só reclamou. As nossas orações, gente, eram assim, A gente orava, pedia, e toda oração terminava assim, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Era assim. Tem que mudar. Nós temos que terminar, Senhor, eu já te agradeço. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me responde.
nós temos que ter ação de graça, adoração, louvor. Nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Aí você vai saber aonde Ele está. Você precisa usar essa fé que se apropria antes de receber. Quem crê assim? Chama as coisas que não são como se já... Hebreus 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Tem que usar toda a sua fé. Meu irmão, não vai orar não, sem você crê, ora. Não, pastor, mas eu não consigo, eu estou sem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Meu irmão, está com problema de saúde, enche o seu coração de textos bíblicos que falam sobre cura divina. Aí vai orar. Com fé, eu creio na tua palavra. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: em verdade, é verdade, é verdade, verdadeiramente é verdade. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas Ele foi ferido por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Creio nisso. Minha fé. Tu és o Deus que me sara. Usa toda a sua fé. Mas você está vendo que eu falei de um texto que eu passei meses e meses decorando para encher o meu coração. Para encher o meu coração. Porque a fé vem por ouvir e ouvir. Tiago 1, 6 e 7 fala aquilo. Porém, peçam com fé. Não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim... não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Fala para a pessoa ao lado, você ouviu? Vamos lá, terminar. O que acontece quando você pede para Deus? Pede mesmo. Não é ser desagradável, não é fora do protocolo. Não, mas eu pedi. Olha, eu não sei com quem você falou. Já foi em algum lugar assim buscar alguma coisa que você deixou lá, pediu lá, fez? Você falou, eu vim buscar. A pessoa fala, mas com quem você deixou? Não, era uma mocinha que estava aqui no balcão. Disse, mas como é que é o nome dela? Não sei. Mas ela era mais ou menos assim, meio baixinha, meio altinha, meio magrinha, meio gordinha. O cabelo dela era meio preto, meio amarelo. Nossa, dona, não tinha ninguém aqui não. Não tinha, naquele dia que eu estava aqui. Com quem você falou? Olha, eu estou perguntando para você, com quem você falou? Você deveria responder, eu falei com o Senhor. Eu tive um encontro com Ele. Eu falei com Ele hoje. E os seus cabelos? E os seus cabelos? Brancos como a neve. E os seus olhos? Chama de fogo. Com quem você falou? Eu falei com o Criador do céu e da terra. Foi com Ele que eu falei. Não foi com nenhuma outra pessoa. Eu falei com Ele. O que acontece quando você pede para Deus? De fato mesmo, você falou com Ele. Gente, por favor, você precisa identificar isso, porque senão volta lá. Volta lá. Isso tem que acontecer. Ninguém sai da sua presença sem isso. Ninguém. Quem já esteve na sua presença e falou com Ele, pode confirmar isso que eu vou falar. Primeira coisa aqui, haverá descanso. Você nota que a pessoa não falou com Deus, não é possível, porque ela está num estado. Você falou mesmo com Ele? Foi com Ele mesmo? Foi com Ele que você esteve? Não é possível. Não é possível. Quem pode dar um testemunho aqui, levantando a mão, dizendo que
depois de um tempo de oração, sentir um descanso na alma. Aquieta teu coração. Não é maravilhoso isso? Talvez você se enganou, você pensou que falou e não falou. Você reclamou, chorou, não houve quebrantamento, houve uma queixa. A palavra descansar, no dicionário, gente, estou só no dicionário, quer dizer deixar o outro fazer o trabalho. Você fez isso? Quando você falou com ele? Porque ele falou que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa, porque ele tem cuidado de nós. Foi isso que você fez? Ou você lançou para ele o plano A e está ralando com o plano B? Porque vai que ele não faz, faltou fé. E aí você está se matando. Inútil vos será repousar tarde, levantar cedo, comer o pão das dores, pois assim dá aos seus amados enquanto dormem. Descansa. Descansa. Êxodo 33, 14, o Senhor respondeu: eu mesmo irei com você e darei descanso a você. Olhe para mim, não foi isso que Moisés pediu. Não foi isso que ele pediu. Mas é isso que Deus dá. Descanso. Quando eu percebo uma pessoa que ela está assim num estado, você não tem falado com ele, não tem tido devocional com ele, não tem tido madrugada com ele, não tem tido vigília com ele, não tem falado com ele. Porque se você tivesse feito isso, ele aquieta as margens do teu rio, que a água fica batendo, não é isso? Num rio agitado, a água fica batendo como que querendo derrubar as margens do rio. Ele aquieta as margens do teu rio. Ele aquieta a tempestade da sua vida. Se você falar com ele. Já falou com ele? Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei. Eu lhes darei. Você acredita nisso? Pessoas dentro da igreja cansada, gente, cansada, porque não oram. Gente, eu conheço gente de oração, e posso falar, estão a 1000 por hora. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, não se cansam, caminham. Porque falaram de manhã com Deus. Não saem de casa sem falar com Deus. Não vai dormir sem ter um tempo ali com o Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Isso é importante. Então isso aqui é algo que você precisa aprender. Então é Ele que vai renovar suas forças, vai te dar descanso, se você realmente falou com Ele. Vamos lá. Outra coisa. Se você concordar, você diga um amém aí. Tá, ó. Estará seguro. Quem já falou com Deus, se sentiu seguro? Quem já falou assim, eu já coloquei tudo nas mãos de Deus? Salmo 27, 5, olha o que diz. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Não é lindo isso, cara? Imagina uma pessoa que orou, teve esse tempo com o Senhor, esse envolvimento com o Senhor tão profundo, tão quebrantamento na presença do Senhor, teve ali com o Senhor, orando, falando, ouvindo, e sai seguro. Olhe para cá, só um minutinho só. Mesmo que após orar tudo piore, não é assim que acontece?
É ou não é? Você ora e fala, meu Deus do céu, a pior coisa que eu fiz foi ter orado, porque depois que eu orei, pastor do céu, se levantou tudo contra. Mas seguro estou no Senhor, porque a minha oração está diante dEle. E agindo Deus, estou seguro. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Estou seguro nisso. Ele cuida dos seus. Esse texto, gente, eu já falei sobre ele, mas é bom, gente. Salmo 42, 1. Só para acordar você, eu estou terminando. Me ajuda, vamos ler juntos, vai. Do jeito que está aqui, ó. 1, 2, 3. Como a corça. Eu já expliquei sobre isso aqui. É um animal, gente, que quando ele está fugindo do predador, ele exala um fedor, um cheiro, 1 quilômetro de distância. O predador segue ele, não precisa nem correr. Exala dele, sai dele, o pânico dele, solta um cheiro horroroso. E tudo que esse animal tem que fazer para que o predador não o encontre, é entrar na água. Se ele passar por um ribeiro, se passar por um riacho, todo o cheiro dele fica na água, ele sai do outro lado sem cheiro nenhum. Aí o predador vai ter que ficar perdido. Sabe por que eu falei com o Senhor hoje pela manhã? Porque havia um cheiro de medo em mim, um pânico na minha alma. Mas Ele falou para mim, não tenha medo. Não tenha medo. Passei por ele. O predador não sente mais cheiro em mim. Porque tudo está diante dele. Quando Ezequias vai falar com Deus, Deus fala para ele, Ezequias, ele não vai atirar uma flecha. Ele não vai subir nem pelo muro. Do jeito que ele veio, ele vai voltar. Quando Josafá falou, Senhor, nós não temos ânimo, coragem contra essa multidão que vem contra nós. O Espírito de Deus se manifesta no meio do povo e diz, essa luta não é de vocês. Ela é minha. Amanhã vocês podem ir lá, não com medo, não vá com medo. Vai lá e vocês vão ver o que Deus vai fazer. Tira todo esse cheiro de medo, está seguro. Por favor, olhe bem para mim, vou perguntar. Você se sente seguro? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Irmãos, você falou com Ele? Se você falou, esteja seguro. Por último, vamos lá. Primeiro que eu falei, agora, o que era mesmo que eu falei? Primeira coisa? Haverá? Crê nisso? Segundo? Terceiro, vamos lá. Você receberá. Porque Deus não falha. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas olhe para cá, vou repetir rapidinho, olha. Tem que ter um protocolo. Não pode. Filha, você falou com seu pai mesmo? Falei, pai. Não pode ser, filha, você saiu falando. Você não olhou no meu rosto. Você não buscou a minha face. Filha, a sensação que eu tive é que você estivesse reclamando, filha, você saiu falando. Você não parou, filha, para estar comigo. Aí Paulo fala assim, eu quero que todos levantem mãos santas. Compre um protocolo. Ainda eu falei para ela, eu falei assim, filha, por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque o Pai ouve quando a gente fala o nome do Filho.
Você falou mesmo ou você se enganou? Porque você ficou repetindo, chorou. Parece aquelas crianças que, o que você quer, menino? Isso é coisa de criança. Fala, porque quem pede, recebe. Quem busca, quem bate, abre. Mas você falou mesmo com ele? Porque se você falou, você tem que descansar. Se você falou mesmo, eu falei com Deus hoje, você tem que estar seguro. E se você falou, eu termino dizendo, você vai receber, porque Ele é fiel. Mantenhamos, pois, firme a nossa confissão, pois fiel ao que prometeu, Ele cumprirá. Eu não lembro se foi Neemias ou Esdras. Eu acho que foi Esdras que falou: eu muito me envergonhei de pedir soldados e cavaleiros, carros para o rei, para nos acompanhar na nossa viagem, porque nós já havíamos dito, Deus está conosco. Olha, eu falei assim, como é que eu vou falar para o rei? O rei, coloca uns guardas para ir com a gente. Se eu falei para ele, eu já pedi para Deus e Deus está conosco. E Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar em todos os nossos caminhos. Estou seguro, nenhum mal sucederá, praga alguma chegará na minha casa. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Tu, ó Altíssimo, é a minha habitação. Agora sei que Deus guarda e livra. E se não for Ele que livra, ninguém pode livrar. Ele é a sentinela. Isaías 65:24 diz: antes mesmo que você me chame, antes mesmo que vocês me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Olhe para cá e eu termino com isso. Imagina um pai que sabe o que o filho quer. Ele sabe o que o filho quer. Eu não sei se você é esse tipo de pai. E aí você então já se antecipa. E aí você vai lá e compra, ou você vai lá e pega e você só fica esperando o filho falar: pai, estou precisando tanto disso. Pai, estou querendo tanto isso. E você com aquele orgulho assim no peito, assim, você falar: aqui, ó. Mas como é que você adivinhou? Como é que você sabia? Eu já sabia, filho. É a mesma coisa. É isso que Deus está querendo dizer. Ele já sabe o que você precisa. Ele só está esperando você falar com Ele. E Ele fala assim: quando você estiver falando comigo sobre isso, que eu já sei, eu já vou dar, porque eu sei o que você quer. Por isso que a Bíblia diz assim: Deus satisfará os desejos do seu, não é da sua boca, é do seu coração, porque Ele já sabe o que você quer. Peça para Deus.